seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda de volta, professora Silvia Ferreira, para dar continuidade ao nosso módulo de gramática. Você que está atento aí às questões relacionadas à regência, está observando que nós aprofundamos a informação cujo nome é regência verbal. Por que por que eu estou fazendo essa alusão exatamente ao ponto da regência verbal? Porque em uma vez entendida a regência verbal, fica aí mais fácil de nós darmos sequência e entendermos a regência nominal. Então veja só, para que a gente consiga fazer aqui um leque, uma conexão, né, entre as informações dadas, é necessário que a gente entenda, então, que obviamente pela própria semântica da construção aqui da expressão, quando eu falo em regência verbal, é a relação entre o termo regente e o termo regido. Quando eu falo em regência nominal, também é a relação entre o termo regente e o termo regido. Só que, quando eu falo em regência verbal, estou falando da relação entre o verbo e o seu complemento. Quando eu estou falando de regência nominal, estou falando da relação entre o complemento, que no caso o núcleo desse complemento é um nome, e o seu complemento. Então veja só, quando você começou a estudar e fez aquela aula de introdução à sintaxe, quando nós conversamos ali do aspecto da função, eu sempre deixei clara esta relação. Veja só, sujeito, verbo e complemento, isso aqui é comumente aquilo que nós chamamos de termos essenciais e integrantes. E o que nós percebemos? Que o sujeito ele é maior do que o verbo, e é lógico que você tem aí acesso às regras de concordância verbal. E aí, na aula de regência, eu falei da relação entre o verbo e o seu complemento, lembrando que o verbo ele é maior do que o complemento. Então, aqui, ó, a necessidade de respeitarmos a vontade do termo regente. Por isso, nós falamos a respeito do verbo que é intransitivo, ou seja, aquele que não quer complemento, e a gente precisa obedecer a esta vontade. E colocarmos, caso queiramos, apenas os adjuntos, né? Que são aquelas expressões que ficam juntas, mas não complementam. Ou os outros termos acessórios, um aposto, por exemplo. Quando nós falamos em verbo transitivo, veja, aqui eu já consigo entender a diferença entre, mais uma vez, respeitar a vontade do verbo. Quando ele quer a preposição ou quando ele não quer. Então, quando ele exige a presença da preposição, estamos falando de um verbo transitivo indireto, ou seja, gostar de, precisar de, confiar em, ter orgulho, orgulhar-se de, obedecer a, fazer referência a. Quando o verbo pede um complemento, mas esse complemento não pode vir acompanhado de preposição, é o nosso verbo transitivo direto, comprar algo, vender algo, namorar alguém, trazer algo. Então, veja, dependendo do contexto, isso ficou claro lá no nosso encontro, o verbo pode ter aí a alteração de sua regência, o verbo aspirar, né? Eu posso aspirar algo, eu posso aspirar a algo, eu posso assistir algo, eu posso assistir a algo. Então, são três sempre os casos. Ou eu coloco a preposição onde não devo e erro, ou eu tiro a preposição e o verbo quer eu erro, ou eu coloco ou tiro a preposição e eu altero o sentido da construção. Esta é a parte principal da regência verbal. E ainda, para a gente complementar, eu posso unir o útil ao agradável e falar, não, existem verbos que em sua regência pedem dois complementos. Um verbo transitivo direto e indireto, ele vai pedir um complemento com a presença da preposição e um sem, não necessariamente nesta ordem. Ocorre que muitas vezes nós podemos pensar na possibilidade de, em alguns contextos, com alguns verbos, nós encontrarmos ali ainda a falta de sentido. Como assim? Principalmente com o verbo ter, né? Quando eu digo assim, eu, sujeito, tive,
verbo transitivo direto, porque quem tem algo, e aí eu digo que eu tive medo. É exatamente este o exemplo que foi utilizado lá na aula de sintaxe, né? Então, veja, esse aqui é o meu sujeito, este aqui é o meu verbo transitivo direto e este aqui é o meu objeto direto. E veja que aqui eu não posso colocar um ponto final, já que quem tem medo de alguma coisa. Então, veja, este nome medo, ele pede um complemento. É aqui que nasce a regência nominal. Lembrando sempre que todo complemento nominal, ele é preposicionado, não é isso? Todo complemento nominal é preposicionado. Porque quando eu colocar aqui o meu complemento, eu tive medo do fracasso, perceba a presença aqui da preposição. Como este nome não consegue se ligar ao verbo ter, porque a gente acabou de ver que ele necessariamente não pede preposição. Quem tem algo, ou posso inclusive em alguns contextos dizer quem tem alguém, mas nunca de algo ou de alguém. Então não tem jeito, esta expressão preposicionada, ela está se ligando a um nome. Então veja, complementos verbais, complementos nominais. Você vê, mas como é que chama um complemento nominal? Complemento nominal. E como é que chama um complemento verbal? Complemento verbal, só que eu preciso dividir aqui aquele que vem preposicionado ou não, chamando-os de objeto direto e objeto indireto. Já que eu não tenho essa diferença de complemento nominal com preposição ou sem, porque todos são preposicionados, eu vou jogar tudo dentro de um cesto e dizer, olha, isso aqui é um complemento nominal. Então, você fala, Silvia, mas eu não entendi. Complemento nominal ou regência nominal? Complemento nominal é a função dessa expressão preposicionada. A regência é exatamente você respeitar a relação entre o nome e este complemento usando a preposição adequada. Veja, eu não poderia dizer, por exemplo, eu gosto com você. Por quê? Porque o verbo pede a preposição. Então, não é só porque eu estou oferecendo uma preposição que eu estou acertando a questão gramatical. Embora eu tenha oferecido o meu complemento do verbo gostar com a preposição, eu errei a regência, porque o verbo gostar, ele pede a preposição de, no sentido de apreciar, preposição de. Por isso, a regência nominal nasceu exatamente por isso, conforme aqui em tela. Ó, é o nome da relação existente entre um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, lembrando sempre, lá na aula de sintaxe foi dito, esse substantivo ele precisa ser abstrato e a expressão precisa denotar passividade. Vai lá e volta lá na aula de introdução à sintaxe que você vai ter exatamente essa definição. Complemento nominal. Todas as vezes que eu tiver uma expressão preposicionada que se ligar a um substantivo abstrato numa situação passiva, um adjetivo ou um advérbio, a função desta expressão será de complemento nominal. Quando eu estou atenta à necessidade de colocar a preposição exigida por este nome, eu estou respeitando a regência deste nome. Os termos regidos por esse nome. Então, é um nome e os termos regidos por esse nome sempre intermediado a esta expressão por esse nome, né? Intermediado esse nome por uma preposição. Então, no estudo da regência nominal, nós precisamos levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime de verbos. Por exemplo, aqui em tela eu coloquei o verbo obedecer e você já sabe, porque você já estudou, porque você já está se aprofundando, você sabe, Silvia, já aprendi. O verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige uma preposição. Não pode ser uma preposição aleatória, tem que ser a preposição a. Isso é regência verbal. Quando eu falo para você, vamos transformar este verbo obedecer em um nome, você vai dizer, tá, se vou obedecer, obediência, muito bem. Obediência ou obediente, tanto faz o substantivo abstrato ou o adjetivo, você vai perceber que este nome, veja, obediente ou obediência, tudo bem? Tanto faz aqui, ó, obediente é o nosso adjetivo.
adjetivo, obediente é o nosso substantivo abstrato, e o que eu colocar aqui exercerá a ideia da passividade, né? Obediência a ele, ou adjetivo obediente a todos. Aqui eu coloquei obediente a alguém, né? Veja que neste caso, nós estamos colocando uma expressão preposicionada que se liga a um nome na função de complemento nominal. Quando eu ofereço exatamente a preposição exigida por este nome, eu estou respeitando a regra de regência nominal. Simplesmente isso. Ocorre que esse processo de você transformar o verbo em um nome e fazer o uso da mesma preposição nem sempre vai dar certo. Olha só, a palavra amor, por exemplo, amor é um substantivo abstrato, então eu posso entender que dependendo do contexto, eu vou usar ali na função de complemento nominal ou de adjunta de nominal, de qualquer forma, será um termo preposicionado. Silvia, então eu não posso levar em consideração a ideia de que todo termo preposicionado ligado a um nome será complemento nominal. Não. Veja, eu vou pegar essa palavra amor mesmo, depois a gente volta ali aos exemplos, ó, amor e amor. E eu vou colocar duas preposições diferentes. Eu vou dizer amor aos pais e amor dos pais. Tudo bem? Então veja que aqui, ó, dois termos preposicionados e eu estou respeitando a regência, porque dependendo do contexto, olha lá em cima, eu posso ter amor a alguém, eu posso ter o amor de alguém, eu posso ter amor por alguém, percebeu? Então, ó, tem amor a seus irmãos. Os pais incutiram-lhe o amor do estudo. Marcela morria de amores pelo Xavier e ele tinha amor ao trabalho. Eu usei ali a preposição a, eu usei a preposição de, eu usei a preposição per mais o, né, que virou pelo. De qualquer forma, todas estas colocações, todos esses usos de preposições estão corretos. Obviamente que vai depender do contexto em que você faz a inserção. De qualquer forma, aqui neste exemplo que eu coloquei, quando eu digo amor aos pais, os pais estão recebendo este amor, então eles são passivos, complemento nominal. Amor dos pais, os pais é que estão distribuindo o amor, isso é adjunto, adnominal. De qualquer forma, independente da função, quando eu tentei ligar um nome com outro nome, eu fiz uso da preposição correta. Isto é regência nominal. Aí eu coloquei outros exemplos aqui, olha. A palavra ansioso, eu posso estar ansioso de, eu posso estar ansioso por, eu posso estar ansioso para. Lembrando que a preposição para, ela denota a ideia de finalidade, não é isso? A preposição por denota a ideia de causa, tá vendo? Então aqui a gente já tem alguns sentidos trazidos por essas preposições. Ansioso de novas aventuras, ansioso de emoções diferentes. Quem está ansioso por algo. Quem está ansioso de algo. Então veja, é uma preposição facultativa aqui, sem alteração, sem trazer aí prejuízo gramatical, mas é o que a banca vai fazer então na sua prova. Olha só o outro nome, bom. Eu posso ser bom a alguém, eu posso ser bom para alguém, eu posso ser bom para com alguém, ou eu posso ser bom em alguma coisa. Perceba que aqui não há erro gramatical. A regência nominal, ela está sendo respeitada. A regência nominal está sendo respeitada. Eu ofereci um conector entre o nome e o próximo nome, e ali a preposição poderia ser aí qualquer uma dessas sem prejuízo gramatical. Então, há nomes em que você tem essa diversidade de preposições, outros em que a preposição é fixa. Olha lá o gosto, gosto a, gosto de, gosto em, gosto para, gosto pelo. A gente pode dizer parecida com, indulgente para ou para com, devota de, natural de, avessa a.
E isso aqui é aquela lista pronta de regência, inclusive tem um dicionário, né, de regência nominal, um dicionário de regência verbal, exatamente por quê? Porque primeiro que a regência nominal ela não segue a mesma lei da regência verbal, né? Não basta eu transformar o verbo em um nome e usar a mesma preposição. Às vezes dá certo, às vezes não. Ter dúvidas de, ter dúvidas sobre, perceba que houve alteração da preposição, mas não houve alteração de sentido, né? Mostrar empenho por, a filha era uma menina comum, entre comum, a comum, de pessoas da mesma idade. E eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos de substantivos que recebem ali a preposição, portanto, eu respeitei a regência nominal. Admiração a ou admiração por. Tanto faz, método tanto faz, tá vendo? Medo de, aversão, eu posso ter aversão a, eu posso ter aversão para, eu posso ter aversão por. Atentado a ou atentado contra. Bacharel em, capacidade de ou capacidade para. Então, veja, esta lista que está aqui no seu final de material é uma possibilidade de você fazer uma leitura mais atenta e observar. Logicamente que são estes nomes em que há a possibilidade de uma troca sem incorrer em prejuízo gramatical que a banca usa na sua prova, né? Comumente a gente diz assim, eu estou apto a. Comumente a gente diz assim, eu estou apto a, apto a. Mas a banca coloca como alternativa apto para, você vai dizer, ué, mas eu aprendi apto a. Sim, mas a gramática aqui está autorizando você a usar apto a ou apto para. Percebeu? Benéfico a. Nesse caso aqui, ó, benéfico a. Tá, então, se a gramática está dizendo que você só pode usar a preposição a, nesse caso eu não posso usar benéfico para, benéfico de, benéfico contra, percebe? Então, nesse sentido é que a gente tem que fazer aí essa consulta a estes nomes, que podem ser, mais uma vez, substantivos, abstratos, adjetivos, ou aqui no finalzinho, ó, advérbios. Eu posso estar longe? Posso, mas longe de quê? Eu posso estar perto, mas perto de quê? Então, eu vou usar sempre esta preposição. Quem está longe de algo ou de alguém. Quem está perto de algo ou alguém. Este termo preposicionado exercerá a função de complemento nominal. Quando eu ofereci a preposição de, corretamente falando, eu respeitei a regência nominal. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você a ideia de que regência nada mais é do que você oferecer, regência nominal, você oferecer ao nome a preposição adequada para conectar um termo ao outro. A regência verbal é você oferecer quando necessária, a preposição adequada para ligar o verbo ao seu complemento. A regência verbal é você também respeitar quando o verbo diz eu não quero preposição e você não inserir preposição. E a regência verbal, para finalizar, também é você colocar a preposição ou não, você alterar o sentido do verbo. Você colocar a preposição ou não, você alterar aí a função, a transitividade deste verbo. Tudo bem? Aguardo você num próximo encontro. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!